Meus irmãos, meus amigos, você que está aqui pela primeira vez, se inscreva em nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa encher nossos lares das claridades divinas e de muita saúde também. Gente, o nosso tema hoje é muito importante. Ele fala da educação espiritual, isso, e dos valores que nós deveremos transmitir àqueles espíritos que estão reencarnando em nossos lares, que estão vindo compor a nossa família. E a doutrina nos diz, essa educação deve começar desde o berço. São valores imprescindíveis para que esse espírito que reencarna com muito desejo de melhoria, não é? Porque o espírito, quando volta à pátria física, ele vem com um grande propósito de melhoria. E aí é preciso que a gente não perca esse tempo, que nós possamos, desde cedinho mesmo, ir passando os reais valores do espírito, para que ele possa ter uma jornada de reeducação e uma jornada muito feliz. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz um texto muito importante a esse respeito, nos alertando de que maneira nós deveremos fazer a transmissão desses valores espirituais para que o espírito reencarnante, então, se fortaleça na sua convicção de melhora. Vamos escutar atentamente o que diz o Evangelho. Ao receber um espírito reencarnante, ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente, aproximar essa alma de Deus. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ele fosse feliz. Gente, veja que texto e que advertência os espíritos nos trazem logo no início do nosso estudo. Isso é muito importante, gente. É nós termos a consciência de que esses espíritos agora dependem de nós em grande parte de sua jornada e a nossa principal missão, aproximar essa alma de Deus. Como eles dizem aqui, é preciso que a gente se aproxime desses espíritos e que nós possamos ir passando esse momento de reeducação da alma para auxiliar o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. É isso. E nós seremos, obviamente, cobrados se nós, então, negligenciarmos nessa nossa tarefa, nessa nossa missão. E por que esse momento, desde o berço, é tão importante? Porque o espírito que reencarna, ele tem naturalmente mais flexibilidade no seu psiquismo para reeducar-se, para assimilar novos valores e que nós todos, da família, pai, mãe, tios, avós, educadores, precisamos nesse momento ir transmitindo a esse espírito reencarnante os valores espirituais mais importantes. Como iniciar essa educação espiritual? O Evangelho também nos ajuda. Ele diz assim: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Gente, tudo se resume em orgulho e egoísmo. A espiritualidade nos ensina que esses dois são os geradores de todas as mazelas morais que alcançam a humanidade. Então a criança, quando reencarna,
já traz do passado as suas inclinações. O que é que diz a espiritualidade aqui? Espreitai, examine esses sinais que a criança já traz e antes que lance raízes profundas, qual é o nosso dever? Cortar todos esses sinais de orgulho e de egoísmo, os substituindo por valores humanos universais, que vai fazer com que essa criança vá se desenvolvendo para as outras fases da jornada física, baseada em valores justos, adequados, corretos e espirituais. Então vamos lá, gente. O que seria a educação do espírito? A doutrina lança essas bases para que a gente, com esse conhecimento, possa executar essa tarefa belíssima da reeducação de um espírito reencarnante. Então, na ótica espírita, a educação espiritual da alma é um processo, gente, contínuo de aprimoramento moral, intelectual e emocional, que visa o progresso do espírito ao longo de suas múltiplas existências. Essa educação vai muito mais além do que o formal, abrangendo o desenvolvimento das virtudes, como a bondade, a paciência, a caridade, a humildade, sobretudo o perdão também. Então Kardec diz assim: a verdadeira educação é aquela que transforma o caráter e prepara o espírito para a sua evolução moral, não é? Então, o espírito traz a sua bagagem do passado e na atual jornada terrena ele vai tomando novos conhecimentos e aprimorando a sua reeducação espiritual. Então, voltando ao que diz Kardec, a verdadeira educação é aquela que transforma o caráter e prepara o espírito para a sua evolução moral. Então, já dá para perceber, gente, que a nossa tarefa é muito mais profunda do que a gente imagina. É muito mais profunda do que dar coisas às crianças. É transmitir-lhes valores morais. Vamos citar aqui alguns dos pilares da doutrina espírita para a nossa educação espiritual. Autoconhecimento, não é? Visando a nossa transformação interior e o serviço no bem. É um dos grandes pilares da educação espiritual promovida pela doutrina espírita. Prática do bem, outro grande pilar, não é? Praticando o bem, nós vamos nos redimindo diante de algumas escolhas mal feitas do passado. O serviço no bem restaura a alma. Vivência das leis morais, não é? São aquelas leis divinas e chamadas também naturais que residem em nossa própria consciência. O que é que dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos? O homem não é infeliz senão quando se afasta das leis de Deus. Estudo contínuo, tá certo? Prece e meditação. Então são pilares que nos trazem a doutrina espírita para que na prática nós possamos ir passando para aqueles espíritos que chegam à nossa família carentes de reeducação, de aprimoramento espiritual. Falando em valores humanos universais, que também traz a doutrina espírita, eu fui buscar num grande líder espiritual indiano, que desencarnou nem faz tanto tempo, chamado Saitya Sai Baba. Então, ele diz e destaca Saitya Sai Baba na sua educação espiritual lá na Índia. Ele passava que visava a transformação interior e o serviço ao próximo. Gente, acabei de falar isso na doutrina espírita. Um dos pilares, o autoconhecimento, exatamente visando a transformação interior e o serviço ao próximo. E aqui eu trago 5 valores universais que eram transmitidos na doutrina lá de Sai Baba, esse grande líder espiritual indiano. Ele começava falando da verdade, que é viver em conformidade com a consciência e com princípios éticos, não é? Ele dizia: a verdade é eterna e devemos ser sinceros em pensamentos, palavras e ações. Então, um dos grandes valores espirituais a ser transmitido e vivido por nós é a verdade. Outro grande princípio espiritual, gente,
a retidão, que ele chama aqui de Dharma. Agir com justiça, honestidade e responsabilidade. Dharma é viver de acordo com o dever moral e espiritual, cumprindo as obrigações com integridade. É a retidão do caráter, né, gente? Que nós precisamos viver e transmitir a esses espíritos reencarnantes. Paz. Buscar a serenidade e a tranquilidade interior. E isso deve ser transmitido, gente, para que esse caminho seja trilhado por nossas crianças desde o berço, não é? Paz, buscar a serenidade e a tranquilidade interior. Para Satya Sai Baba, a paz verdadeira surge quando controlamos desejos e apegos, encontrando equilíbrio em meio às dificuldades. Ele, nos estudos que fiz de Satya Sai Baba, gente, ele sempre fortalece muito isso, que é o controle dos desejos e de nossos apegos. O que diz a doutrina espírita, gente? Que um dos grandes entraves para o nosso desenvolvimento espiritual é justamente os apegos às coisas materiais. Satya Sai Baba reproduz aqui a mesma questão. Ele diz que, controlando nossos desejos e conseguindo dominar os nossos apegos, nós vamos sim encontrar um equilíbrio e um caminho de paz, mesmo nas dificuldades. Amor, prema. Praticar o amor altruísta, desinteressado e incondicional. Satya Sai Baba dizia: amém a todos, sirvam a todos, ressaltando a importância da empatia e da compaixão. Vejam que valores importantíssimos, gente, para que o espírito reencarnante vá trazendo para dentro de si esses valores, praticando na jornada, e aí não tem erro. A jornada será mais harmoniosa e muito mais feliz. O quinto valor universal transmitido por Satya Sai Baba, a não violência, não é? Viver em harmonia, respeitando todos os seres. A não violência, segundo Satya, vai além do físico, abrangendo também pensamentos e palavras. Gente, a não violência é marca dos espíritos puros, é marca dos espíritos mais evoluídos que já fizeram longas jornadas de aperfeiçoamento. Já compreendem que a não violência precisa deixar de ser física em pensamentos, em qualquer ação. Então, esses são os 5 valores que eu vou repetir aqui: verdade, retidão, paz, amor e não violência. Então, esses valores formam a base do sistema educacional de Satya Sai Baba, como educação em valores humanos, que ele chamava de EVH, não é? Ele diz assim: a educação deve formar não apenas profissionais, mas bons seres humanos. Gente, essa é a chave do nosso estudo. É muito importante, não é, que nós possamos ir fomentando essa educação espiritual dentro do seio das famílias, para que as pessoas dentro da família que vão estar na sociedade possam gerar uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais cheia de empatia, mais cheia de compaixão, e que nós possamos realmente ter uma sociedade que vibre em nome do bem. É o que todos os espíritos superiores pregam para nós. É o bem, gente, que é o mais importante. É essa bandeira que não há divisões. Quando o bem se instalar entre nós, nós estaremos vivendo a verdadeira paz e o verdadeiro paraíso aqui no mundo terreno. Mas é preciso que o trabalho comece cedo. Daí o tema que me veio inspirado. A educação espiritual deve começar desde o berço, não é? Quando recebemos o Espírito, que não sabemos de onde vem, nem o que traz consigo em sua bagagem, é receber esse Espírito e começar um lindo e belíssimo convívio na existência,
lhe transmitindo todos esses valores. Mas é importante o que nós vamos ouvir agora de Joana de Ângeles, fechando o nosso estudo. Joana diz assim, está no livro Vida Feliz, gente. Joana aconselha que os pais eduquem vivendo com dignidade, permitindo que os filhos absorvam valores positivos através da convivência diária. Joana afirma, educar é viver com dignidade, deixando que se impregne de conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Gente, é isso, não é? Não faz sentido educadores trilhar por um caminho e pedir que as crianças vão por outro. É preciso que haja coerência do que se vive e do que se transmite e daquilo que a gente estuda. Se não houver essa coerência, nós não vamos estar bem cumprindo a missão que nos recomendou o Evangelho, de observar nossas crianças, perceber os traços que já trazem as inclinações do passado, para que possam entrando numa rota de ajuste e de reeducação. Eu espero em Deus que vocês tenham assimilado bem esse estudo, devido ao grau de sua importância, porque todos nós somos educadores de nossos netos, de nossos filhos, de nossos sobrinhos, das pessoas amigas que também têm seus filhos. Então nós pretendemos, com esse estudo, transmitir que valores mais importantes deveremos transmitir, passar para nossos espíritos reencarnantes, para que eles possam, sim, ter uma probabilidade de acerto muito maior na jornada que farão aqui no plano material. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine. Peço a vocês que, se gostaram, deixem aqui seu like. Vamos pedir às pessoas que se inscrevam, né, gente, no nosso canal, que divulguem. Peço a vocês também, interajam no canal, né? Escrevam para a gente, lancem suas dúvidas. E, gente, Deus permitindo, sábado que vem estaremos aqui juntos novamente. Paz e luz a todos.